4 dias na sepultura. O corpo já cheirava mal. A esperança havia morrido. Mas Jesus chegou. Ele chorou. E então ele deu uma ordem que desafiou a própria morte. Este é o milagre de Lázaro. A ressurreição que chocou o mundo e provou que Jesus é a própria vida. Olá, e bem-vindo a mais uma jornada pelas páginas da Bíblia. Hoje, vamos mergulhar fundo em uma das histórias mais dramáticas e poderosas de todo o Novo Testamento, registrada no Evangelho de João. Capítulo 11 é uma narrativa sobre amizade, dor, fé e o poder absoluto de Jesus sobre o inimigo final da humanidade, a morte. Vamos desvendar cada detalhe da ressurreição de Lázaro, o milagre que não apenas trouxe um homem de volta à vida, mas também acelerou o plano de Deus para a salvação de todos nós. Prepare-se, porque essa história vai fortalecer a sua fé. Tudo começa em uma pequena aldeia chamada Betânia, lar de 3 irmãos que eram muito queridos por Jesus: Marta, Maria e Lázaro. Eles não eram apenas seguidores, eram amigos íntimos. Jesus frequentemente se hospedava na casa deles, compartilhando refeições e momentos de comunhão. Essa amizade de Jesus torna o que acontece a seguir ainda mais comovente. A Bíblia nos conta que Lázaro ficou gravemente doente. Desesperadas, suas irmãs, Maria e Marta, enviaram um mensageiro a Jesus, que estava em outra região, com um recado simples, mas cheio de significado: Senhor, eis que Lázaro está enfermo, aquele a quem tu amas. Elas não pediram para ele vir correndo. Não exigiram uma cura à distância. Elas simplesmente apresentaram a situação, confiando no amor que Jesus tinha por seu irmão. Elas sabiam que o amor de Jesus por Lázaro seria o suficiente para mover seu coração. Mas a reação de Jesus é, no mínimo, surpreendente. Ao ouvir a notícia, Jesus não sai correndo em direção a Betânia. Em vez disso, ele diz algo enigmático aos seus discípulos: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E então, a Bíblia diz que Jesus permaneceu onde estava por mais 2 dias. Imagine a agonia de Maria e Marta. Cada hora que passava, a saúde de Lázaro piorava. Onde estava Jesus? Por que ele não vinha? Ele não se importava? A espera deve ter sido torturante. Essa demora de Jesus não foi por indiferença, mas por um propósito divino muito maior. Jesus estava prestes a realizar algo que uma cura comum não poderia alcançar. Ele estava ensinando a todos nós, através daquela família, uma lição profunda sobre o tempo de Deus e a soberania de seus planos. Ele estava preparando o palco para um milagre que ninguém jamais esqueceria. Após os 2 dias de espera, Jesus finalmente diz aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos ficam preocupados, pois sabiam que os líderes religiosos em Jerusalém queriam matá-lo. Mas Jesus estava decidido. Ele então lhes diz claramente: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Eles não entendem, pensando que ele falava do sono comum. Então Jesus é direto: Lázaro morreu. Ele explica que se alegra por não estar lá antes, para que a fé dos discípulos pudesse ser fortalecida. Ele sabia, desde o início, o que iria acontecer. Cada passo, cada atraso, era parte de um plano celestial para revelar sua glória de uma forma inconfundível. Quando Jesus e seus discípulos finalmente chegam a Betânia, o cenário é de luto e desolação. Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Naquele clima quente, a decomposição do corpo já era uma realidade. Para os judeus da época, acreditava-se que o espírito do falecido permanecia perto do corpo por até 3 dias. Mas no 4º dia, toda a esperança se ia. A morte era definitiva. Marta, a irmã mais prática e direta, ao saber que Jesus se aproximava, corre ao seu encontro. Sua saudação é um misto de fé e profunda dor. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Em suas palavras, vemos a crença de que Jesus tinha o poder para curar, mas também a angústia de que ele havia chegado tarde demais. Ela acreditava no poder de Jesus sobre a doença, mas talvez não sobre a morte já consumada. É nesse momento de dor que Jesus profere uma das declarações mais poderosas e centrais de toda a Bíblia. Olhando para Marta, com uma autoridade divina, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu isto? Essa não é apenas uma promessa, é uma declaração de identidade. Ele não diz que ele dá a ressurreição, mas que ele é
a ressurreição. A vida não é algo que ele apenas concede. Ele é a própria fonte da vida. Ele estava desafiando Marta a elevar sua fé para além do que era visível, para além da tragédia que estava diante dela. Enquanto a conversa se desenrola, Maria, a outra irmã, também chega. Ao contrário de Marta, que foi confrontar Jesus, Maria se lança aos pés dele, chorando, e repete as mesmas palavras de sua irmã. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver Maria chorando, e os judeus que a acompanhavam também em prantos, a Bíblia nos dá um vislumbre incrível do coração de Jesus. O texto diz que ele se agitou em espírito e se comoveu profundamente. Ele perguntou: onde o pusestes? E eles responderam: Senhor, vem e vê. E então, acontece o versículo mais curto de toda a Bíblia, mas um dos mais profundos. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Ele sabia que iria ressuscitar Lázaro em poucos minutos. Suas lágrimas não eram de desespero ou de derrota. Eram lágrimas de empatia, de compaixão. Ele chorou porque sentiu a dor da perda humana, a angústia de seus amigos, o sofrimento causado pela morte no mundo que ele mesmo criou. O Deus do universo, na pessoa de Jesus, se permitiu sentir a nossa dor. Este é o nosso Salvador, aquele que chora conosco em nossas perdas, mesmo quando ele já tem a solução. Jesus então se dirige à sepultura. Era uma caverna, com uma grande pedra fechando a entrada, com a multidão ao redor, ainda processando a cena de ver o mestre chorar. Jesus dá uma ordem simples, mas chocante: tirai a pedra. Imediatamente Marta, a pragmática, intervém. Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Ela estava trazendo a realidade da morte, o cheiro da decomposição, para confrontar a ordem de Jesus. Era como se dissesse: é tarde demais. Não há mais nada a fazer, Jesus. Mas Jesus a lembra de sua promessa. Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? A pedra é então removida. A tensão no ar é palpável. O que Jesus vai fazer? Ele então levanta os olhos para o céu e ora em voz alta. Ele não ora para pedir poder, mas para agradecer ao Pai, para que todos os que estavam ali soubessem que ele era o enviado de Deus. E após a oração, ele se vira para a entrada escura da tumba e, com uma voz que ecoou com a autoridade do Criador, ele brada: Lázaro, vem para fora. Não foi um sussurro, não foi um pedido, foi uma ordem. A mesma voz que disse haja luz no início dos tempos, agora estava ordenando que a vida voltasse a um corpo em decomposição. Era a vida chamando o que estava morto. E o que aconteceu a seguir desafiou todas as leis da natureza e da lógica humana. O morto ouviu a voz de seu Criador. Lázaro, que estava morto e sepultado há 4 dias, saiu da sepultura. Ele ainda estava envolto nas faixas de linho usadas para o sepultamento, com o rosto coberto por um lenço. Ele não rastejou para fora. Ele veio. Imagine o choque, o espanto, o grito da multidão, ao ver a figura envolta em panos, surgindo da escuridão do túmulo. Jesus, com calma em meio ao caos de emoções, dá uma segunda ordem: desatai-o e deixai-o ir. A ressurreição de Lázaro foi completa. Ele não voltou como um fantasma ou um zumbi, mas como um homem vivo e saudável, restaurado à sua família. Este milagre não foi apenas uma ressurreição, foi uma nova criação. O impacto foi imediato. A Bíblia diz que muitos dos judeus que estavam ali e viram o que Jesus fez, creram nele. Como poderiam não crer? Eles testemunharam o impossível. A prova era inegável. Lázaro estava vivo, andando e falando entre eles. Este foi o 7º e último sinal registrado no Evangelho de João. O clímax dos milagres de Jesus, a prova definitiva de que ele tinha poder sobre a morte. No entanto, este milagre glorioso também teve uma consequência sombria. A notícia se espalhou como fogo, chegando aos ouvidos dos principais sacerdotes e fariseus. Em vez de se maravilharem e crerem, eles se encheram de medo e inveja. Eles convocaram o sinédrio e decidiram que Jesus era uma ameaça grande demais. A ressurreição de Lázaro, a maior demonstração de vida de Jesus, foi o que selou sua própria sentença de morte. A partir daquele dia, eles conspiraram para matar Jesus. A história de Lázaro é um espelho para a nossa própria vida. Ela nos ensina que, mesmo quando uma situação parece morta, enterrada e sem esperança, seja um relacionamento, um sonho, a saúde ou as finanças, Jesus ainda tem a última palavra. A demora de Deus não é negação. Ele pode estar esperando o momento perfeito para manifestar uma glória ainda maior. Ele chorou,
mostrando que se importa com a nossa dor. Ele deu uma ordem, mostrando que tem autoridade sobre o nosso caos. E ele trouxe vida, mostrando que nada é impossível para ele. Então, eu te pergunto hoje, qual é o seu Lázaro? O que em sua vida está morto, cheirando, mal, enterrado sob uma pedra de impossibilidade? A mesma voz que chamou Lázaro para fora do túmulo está te chamando hoje. Ele é a ressurreição e a vida. Creia nele, e você verá a glória de Deus. Obrigado por assistir. Se esta história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança. Deixe seu comentário sobre o que este milagre significa para você. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias que transformam a nossa fé. Que Deus te abençoe.